Sequência à entrevista com os pré-candidatos à presidência da República, hoje é a vez de receber aqui nos estúdios o candidato do PSOL à presidência da República, Guilherme Boulos. Candidato, bom dia, muito obrigado pela visita. Bom dia, Tiago, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu é que agradeço pela oportunidade de fazer um bom debate. Bom, assim como ontem, quando recebemos Jair Bolsonaro, teremos 1 hora de entrevista e você pode interagir pelo Twitter da Jovem Pan com a hashtag Jornal da Manhã. Candidato, ontem nomes tradicionalmente associados ao PT e também ao ex-presidente Lula, que figuram em manifesto em apoio à candidatura do senhor. O senhor acha que o senhor está abarcando essa candidatura do PT que ainda não existe, já que Lula dificilmente será candidato, porque está preso, obviamente? Olha, nosso objetivo não é abarcar apoiadores de tal ou qual candidatura. Nosso objetivo é apresentar um projeto para o Brasil. Um projeto com transformações profundas de enfrentamento à desigualdade social, um projeto que tem uma forma de fazer política, que faça política não da maneira tradicional, que pensa alianças para poder governar em cima de um balcão de negócios no parlamento, mas uma política que enfrente esse abismo que existe hoje entre Brasília e o Brasil, uma política que aproxime o poder das pessoas, que venha de baixo para cima. Esse é o objetivo. Ontem, o evento que lançou esse manifesto que você se referiu, lançou também uma plataforma de participação da construção do nosso programa, que vai ser a várias mãos, com muita gente, uma plataforma de mobilização de campanha. Nós não vamos fazer uma campanha financiada por banqueiro e por empreiteira para depois ficar com o rabo preso quando chega lá. É uma campanha que está sendo bancada com participação das próprias pessoas, de quem acredita, não é? Com uma construção bem ampla e de baixo para cima. Então é isso que criou condições para a nossa pré-candidatura e esse é o sentido dela. Professor Vila, Vera, Denise e José Val. Eu vou perguntar uma questão para o senhor. Antes de entrar na questão de crimes cometidos pelo senhor, eu vou perguntar vários deles. Ontem o deputado Jair Bolsonaro disse as origens dos seus rendimentos, ou seja, ele é capitão da reserva e é parlamentar. E disse onde mora no Rio de Janeiro. Em relação ao senhor, já que a questão ética é tão importante, o senhor tem uma propriedade, o senhor mora onde e onde o senhor trabalha? Olha, Vila, primeiramente, bom dia. Bom dia, claro. Eu moro numa casa, assim, minha, no Campo Limpo, periferia sul de São Paulo, com a minha esposa, com as minhas duas filhas. Teto, portanto. Não, eu sou representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, sim, por uma questão que é fundamental, Vila, que se chama solidariedade, sabe? A gente não precisa passar fome para se sensibilizar com quem tem fome. Assim como a gente não precisa ser sem teto para poder estar ao lado do sem teto na luta por moradia digna. Agora, voltando à questão dos rendimentos, que foi o que você perguntou, sim, eu sou professor há mais de 10 anos, sou formado na USP em filosofia, depois fiz psicanálise, tenho um mestrado em psiquiatria também pela USP e dei aula na escola pública, trabalho na escola de educação permanente, onde dou aula há mais de 5 anos num curso de especialização em psicanálise e liderança. E também escrevo, assim como você e vários outros que estão aqui, para a revista Carta Capital, para o Instituto IRI, é onde eu tiro meus rendimentos. O seu movimento tem que tipo de rendimento? Como é que o movimento do senhor... O senhor diz que é um representante sem teto, quer dizer, o senhor autorrepresenta sem teto. Não foram eles que o escolheram, né? Eles escolheram. O movimento foi criado pelo senhor. Vai numa ocupação e questione se as pessoas fazem esse mesmo questionamento que você. Claro, então pegando essa questão, como é que o movimento do senhor, uma última questão agora, como é que o movimento do senhor se sustenta? Ele se sustenta através da colaboração das pessoas que concordam com ele. Eu aproveito até aqui para explicar e fazer a propaganda. Sim. Catarse.me colabore MTST. É assim que o MTST se sustenta, com doação daquelas pessoas que concordam com o movimento. Se você quiser colaborar lá, fique à vontade. O senhor não cobra dos invasores nada, não? Não, jamais. O MTST nunca cobrou e, aliás, as pessoas que afirmaram isso estão sofrendo processo judicial por difundir fake news, que não é coisa que jornalista deve fazer. No Largo do Paissandu, o senhor, aquele modus operandi, quer dizer, de invadir, ocupar, cobrar, segundo as denúncias, as pessoas denunciaram na imprensa que pagavam de 200 a 500 reais, que eram obrigados a participar das manifestações. No caso das invasões patrocinados pelo senhor, isso não ocorre. Veja bem, Vila, é importante que você tenha tocado nesse ponto do Largo do Paissandu. Ali aconteceu uma tragédia anunciada, aliás. Aquele desabamento começou há 20 anos atrás, com o abandono de um prédio para um proprietário privado, que deixou lá sem qualquer fiscalização do poder público. Ele não poderia abandonar o prédio? Depois, o prédio é dele? Não pode. Existe uma coisinha na Constituição, Vila, chamada função social da propriedade. A propriedade tem que cumprir função social, senão ela está em situação irregular.
você puder ler a Constituição e Estatuto das Cidades, você vai ver isso. Eu posso ter uma propriedade e não alugar, a propriedade é minha. Se você deixar ela abandonada, ela não cumpre função social. Aliás, ela foi arrecadada, aquele prédio, ela foi arrecadada por dívida tributária pela União. Ou seja, nem pagava imposto, ele pagava. Mas eu só queria complementar essa questão do Paysandu, porque o Vila tocou e é importante que a gente possa esclarecer os ouvintes. Ali é uma história de abandono, onde depois a União pegou, não houve fiscalização, não houve defesa civil, não houve bombeiros, não houve engenheiros do Estado para saber a situação do prédio, ou seja, uma tragédia anunciada. As pessoas ocuparam, Vila, elas ocuparam não porque querem, elas ocuparam porque não tinham outra alternativa. Boulos, a minha pergunta é exatamente sobre isso. O MTST e outros movimentos, você disse que não conhecia esse que coordenava a invasão lá no Largo do Paysandu. Colocam as pessoas nesses prédios que você disse que tem uma função social, mas eles são prédios absolutamente sem condições de ter pessoas, de abrigar pessoas, sem nenhum sistema de água, de saneamento, de limpeza, de recolhimento de lixo, de instalações elétricas, edifícios muitas vezes condenados. Aquele edifício bastava olhar para ele, ver que era um edifício condenado. Isso não é jogar com a vida das pessoas a troco de uma postura política, da politização do movimento? Deixa eu lhe dizer, Vera, bom dia, primeiramente. Bom dia, é verdade. Lhe dizer o seguinte, primeiro, o movimento não coloca ninguém lá. As pessoas vão organizadas pelo movimento, mas por sua decisão. E uma decisão que não é à vontade. É importante a gente dizer isso sempre, Vera. Porque senão a gente fica com uma visão preconceituosa do movimento social. Não existe preconceito, existe o risco pode não de existir vida da sua das parte, pessoas. mas talvez exista de outras pessoas. As pessoas vão para uma ocupação não porque querem, mas por falta de alternativa. Porque talvez, como muitos ouvintes, no final do mês... a alternativa é morrer, muitas vezes? No final do mês, tem que fazer a dura opção entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Morrer, o MTST, nem nenhum movimento social tem defesa civil, tem arquiteto, tem engenheiro. É papel do poder público fiscalizar as condições de segurança dos imóveis. Você coloca as pessoas lá e... Fácil? É fácil. Eu acho que uma senhora que está numa situação sem moradia não acha isso fácil. Isso não é fácil. Não, eu falo fácil para a direção dos movimentos, que colocam as pessoas lá e aí diante da tragédia a culpa é só do poder público. Não tem nenhuma culpa dos movimentos. Vera, você quer que o movimento cumpra o papel de engenheiro, arquiteto, defesa civil e bombeiro? Como é que o movimento vai analisar a condição de segurança de prédio? Isso é papel do poder público. Desculpa, isso é cinismo. Faça-me o favor. Não, desculpa, isso é cinismo. Cinismo. Mas as pessoas morreram. Diziam que elas eram cobradas pelos donos, ou pelo menos pelo grupo lá que invadiu. Que medida deve ser tomada contra um grupo como esse que cobra de pessoas que não têm também salário, nada, né? Veja, Tiago, se de fato se comprovar as denúncias que parecem serem consistentes, de extorsão, de alguém que atuou pretensamente como movimento social para cobrar aluguel de famílias, extorquir quem está numa situação miserável, isso deve ser apurado e punido, não é? Como se prevê. Agora, o que não pode acontecer é não separar o joio do trigo, é julgar um por todos. Problema oportunista, aproveitador, tem no jornalismo, tem em Brasília, tem tudo quanto é canto. Aliás, eu tenho certeza que tem mais oportunista por metro quadrado no Congresso Nacional do que no movimento de moradia. Então nós não podemos julgar um caso de oportunismo ou de aproveitadores e a partir disso estender isso para quem luta por moradia no Brasil. Mas, senhor Boulos, vamos à questão aí. O senhor invade um prédio que muitas vezes vão ver, um prédio do INSS, como tem casos de prédios do antigo INSS invadidos e tal. Querem repartições públicas, o senhor quer transformar em moradia e invade. Aí ocorrem essas tragédias anunciadas, expressão que o senhor usou, que eram óbvias, porque aqueles prédios estavam abandonados pelo poder público, muitos têm problemas legais de várias ordens, e vocês invadem e impedem a inspeção, inclusive de bombeiros. Não é verdade, Há casos que mostram isso. Não é verdade. Vocês impedem a ação de bombeiros, né? Colocam em risco aquela população, manipulam um problema social grave, existe o problema da moradia, vocês usam politicamente e aí, claro que todos são obrigados a participar das manifestações patrocinadas pelo senhor, que é uma espécie de copagamento do aluguel, porque evidentemente é uma contrapartida a um pagamento para manutenção do coletivo, expressão ao gosto do senhor, provavelmente, do coletivo e tal. Então a grande questão é a seguinte, é uma instrumentalização da miséria, o senhor usa dessa miséria, invade um prédio público que muitas vezes era uma repartição e aí quer transformar aquilo em residência. Ocorre uma tragédia anunciada. Portanto, vocês, desses movimentos, são responsáveis sim por essas tragédias. Não é possível tergiversar. Vila, veja bem, meu caro. Primeiramente, nós temos que entender qual é a situação
da crise grave de moradia no Brasil. Nós temos 6.300.000 famílias sem casa no país e nós temos 7.900.000 imóveis ociosos. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Se fosse verdadeiro, e é isso que gera... estava resolvido o problema. Esse dado é do IBGE. Então, se você quer questionar o IBGE, o faça lá com os responsáveis. Sim, claro. Agora, a questão é a seguinte. Para construir moradia popular no Brasil, para resolver o problema da moradia, você tem os instrumentos legais e políticos. O problema é que eles não são aplicados pelo Estado. E é isso que gera um déficit habitacional tremendo e é isso que gera ocupações. Resolver a ocupação, se você quer resolver a questão do MTST, né? Então defenda uma política habitacional que desaproprie e requalifique esses imóveis urbanos e que construa moradia para que essas pessoas possam viver. É simples a questão. Ao invés de ficar criminalizando, atacando, bradando contra quem luta por moradia, vamos tentar se colocar no lugar dessas pessoas. Mas é que o senhor se julga interlocutor de questões que não são... Veja o seguinte, nós temos um poder público na esfera municipal, federal e estadual tal. O senhor se julga interlocutor de uma grande questão social, de um grave problema social, e o senhor quer ser a ligação entre as necessidades de uma população sofrida que tem esses problemas e o poder público. O senhor se autoproclama negociador. Eu não me autoproclamo, Vila. As pessoas, eu participo do MTST há 16 anos e as pessoas reconhecem isso. Lhe convido, vá numa ocupação, vá numa assembleia, coloque isso e vê se vai ter eco. Não é? Se eu represento o movimento, é exatamente porque as pessoas me colocaram como representante do movimento. Boulos, você quer agora ser candidato a presidente da República, portanto, ir além de apenas um líder do MTST. Digamos que você vença a eleição. Como presidente da República, você vai continuar defendendo as invasões ou cabe ao poder público coibi-las e até mesmo pedir a reintegração de um prédio público da União que seja invadido eventualmente? Como presidente da República, eu vou fazer a Constituição ser cumprida não só pela metade. A Constituição tem assegura o direito à propriedade, como vocês gostam muito de lembrar sempre, e está ali de fato. E a Constituição também diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. Como presidente da República, eu vou fazer cumprir a Constituição, o Estatuto das Cidades, que não é nenhuma lei comunista, foi aprovada no governo Fernando Henrique em 2001. O Estatuto das Cidades prevê desapropriação, sanção de imóveis que têm dívidas, prevê que a função social da propriedade tem que ser regulamentada pelo poder público. Mas o orçamento da União ele é limitado, ele não é mas só, não é só questão área, orçamentária. Só para a área de habitação. Não é apenas questão orçamentária, desapropriação, sanção é trocar terra por dívida. É um dinheiro que já é do governo e que não é executado, Vera. Não precisaria gastar R$1 do orçamento para tê-lo. Então, isso poderia ser feito e se eu for presidente da República, será feito. Nós vamos resolver o problema das ocupações, o problema da moradia no Brasil, não com pancada, não com bomba, não com xingamento, com criminalização e agressão. Nós vamos resolver com política pública. Qual é o seu projeto? Isso, projeto econômico. Projeto econômico. Como é que o senhor vai arrumar dinheiro para tudo isso? Não, eu queria saber mais. Eu queria saber suas outras propostas em relação a outras áreas de governo, que a gente não pode ter uma candidatura limitada à questão habitacional. Que pode ser relevante, mas eu queria saber em outros aspectos, porque primeiro é preciso reconhecer que o Brasil está num momento delicado de desequilíbrio violento das finanças públicas, falta dinheiro. Nós temos que fazer uma série de reformulações. Como é que seria o seu encaminhamento em relação a reformas, por exemplo, da Previdência, o déficit que existe hoje na Previdência? Eu acho que é um pouco de ingenuidade falar que não tem, até por uma questão de expectativa de vida das pessoas. Alguma coisa terá de ser feita. Então eu queria saber como lidar com tudo isso. Qual seria o seu programa, os principais pontos? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro a questão da reforma da Previdência que você mencionou aí com destaque. Veja, o debate do déficit tem a ver com o que está também na Constituição sobre as fontes de financiamento da Seguridade Social e da Previdência no Brasil. E que muitas delas não são destinadas à Seguridade Social. Não é a contribuição social sobre lucro líquido, o dinheiro das loterias, que estão previstos atrelados à Seguridade, não são, por isso há um certo questionamento sobre o déficit. Mas a questão da Previdência, evidentemente, em qualquer país do mundo, quando se aumenta a expectativa de vida, se abre um debate sobre Previdência Pública. Agora, se nós tivermos que mexer na Previdência, nós temos que mexer onde tem privilégio. Nós não podemos mexer na aposentadoria de quem ganha um salário mínimo, no benefício de prestação continuada. Até porque a expectativa de vida no Brasil é variável. Determinadas regiões, não apenas do país todo. Você pega a cidade de São Paulo aqui. Se você for no Jardim São Luís, a expectativa de vida é 55 anos. Se você for no Jardim Paulista ou em Higienópolis, a expectativa de vida chega a quase 80 anos. Se você estabelece uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria, vai ter gente que vai se aposentar no caixão. Isso não é razoável. Mas seria um gradualismo. Não, nós queremos mexer em pontos que a reforma do Temer não mexia.
Por exemplo, os privilégios dos militares. A pensão vitalícia de filhas de militares. O senhor vai arrumar dinheiro para isso? O senhor vai fortalecer? Eu não estou falando em arrumar dinheiro, eu estou falando a empresa. O senhor vai fortalecer? Mas todo o dinheiro vem da produção. Todo o dinheiro vem da produção. Vamos chegar lá, Josival. Deixa eu só tentar responder a questão da Denise sobre reforma da Previdência. E convencer o Congresso a fazer as mudanças, porque o Congresso não aprovou a Previdência. Pois é, esse é um outro debate de como governar no Brasil, né? De como o Congresso, felizmente, não aprovou uma reforma criminosa como era do Michel Temer. Agora, em relação a esses temas, nós temos que mexer em privilégios, não é? Os militares, privilégio da cúpula do judiciário, que não apenas tem previdência especial, como ganha salário acima do teto constitucional, com auxílio moradia, né? Nós devíamos falar disso, do auxílio moradia de juiz ganhando 4 mil por mês, mesmo tendo casa. Né? Esse é um ponto essencial. Mas isso a gente está de acordo. Sobre outro ponto importante, Denise, é a questão das dívidas com as grandes empresas. Somando as dívidas das grandes empresas com a Previdência Pública no Brasil, dá 445 bilhões de reais. Agora, Boulos, aí eu quero colocar que é um ponto que é muito colocado dos críticos à reforma da Previdência. Agora, boa parte dessas empresas quebraram. Eu trabalhei em uma delas, inclusive, e não pagou. Nós fizemos esse levantamento. Exatamente. Eu dei esse dado, vou até te dizer. Um terço, mas 2 terços então, não. Então se bate muito nessa história. Nós temos 300 bi aí que não. E a maior parte está em encaminhamento, mas esse é o problema da justiça. Denise, me dá a palavra um minuto. Eu até pensei, o que você acha do movimento do Sem Terra? Eu acho o movimento Sem Terra um movimento respeitável que luta por uma dívida histórica do Estado brasileiro chamada reforma agrária. Certo. Então deixa eu me apresentar a você. Eu sou produtor. Tenho prazer, José. 3 pequenas... Eu colaboro, eu pago meu imposto territorial anualmente. Sou produtor, mas estou ligado à agricultura desde jovem. Eu fui gerente da Companhia Química Ródia Brasileira nos meus 18 anos, quando eu fazia o tiro de guerra. Passaram pela minha mão todos os contratos de pulverização do algodão na minha região. Terminada a safra, porque a Ródia financiava o produtor não tinha dinheiro para pagar a Ródia, para pagar o veneno. O pessoal da Mamona, naquela época, jogou a mamona na Praça de Maringá porque não tinha dinheiro. O pessoal do algodão fez a mesma coisa, porque colher o algodão era mais caro do que vender. Quer dizer, chega num momento que não tem. Isso é empresa brasileira. Sem contar as geadas, os dramas naturais, etc, etc. Onde o senhor vai arrumar dinheiro? O senhor vai... Porque o senhor fala do sem terra e do sem teto. Mas e a empresa? O que o senhor vai fazer com a empresa? Vamos lá, Joseval. Primeiro, é importante colocar algumas questões. Pois não. Né? Quem produz no campo, né, evidentemente merece o respeito do poder público. O campo, como o senhor sabe, são grandes economias que estão colocadas lá para produzir. Mas veja só, nós temos que considerar 2 coisas que eu queria mencionar aqui, Joseval, em relação à tua questão. Primeiro, 70% de toda a comida que chega na nossa mesa, na mesa de quem está nos ouvindo, vem da agricultura familiar, não do grande agronegócio. Não conheço esse número. Bom, depois a gente pode trocar as fontes e tudo mais. Mas 70% vem daí. A agricultura familiar no Brasil, ela tem que ser fomentada com mais crédito, com mais condições de escoamento da produção. Muitas vezes o pequeno agricultor fica refém de intermediários, de atravessadores. O senhor tem esse crédito para dar? O senhor precisa receber e valorizar a empresa. Nós temos bancos públicos. Não, mas nós estamos falando aqui de pequenos agricultores que muitas vezes se organizam em cooperativas, que muitas vezes estão ali sozinhos. Né? É ali que nós temos, sobretudo, que investir. Mas o crédito dinheiro vem da produção. Tudo bem, mas nós estamos falando de produção, exatamente. De produção de alimentos. O senhor está falando em financiamento de produção. Eu estou falando de dar crédito para as pessoas poderem produzir mais e escoar sua produção para colocar no mercado. Candidato Guilherme Boulos, do PSOL, está aqui nos estúdios do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um rápido intervalo. Você pode continuar interagindo no nosso Twitter com a hashtag Jornal da Manhã. Agora são 9h18, até já. Inverno, junte já seus pontos. Padaria, drogaria, junte pontos no estante. Barzinho, lanchonete, até no restaurante. Compre pontos, ganhe pontos, vale até da sua empresa. Junte pontos com parceiros. Liberdade é uma beleza. Inverno, junte já seus pontos. Junte pontos usando o seu cartão de crédito no dia a dia ou comprando nos nossos parceiros. Inverno, junte já seus pontos. Você e seus fones de ouvido estão sempre conectados? Cuidado! Barulho pode ser um gatilho para dores de cabeça.
No mês de combate à cefaleia, Neosaldina ajuda você a se prevenir. Ajuste o volume, pause os aplicativos e curta o silêncio de vez em quando. Neosaldina, a marca especialista em dor de cabeça. Neosaldina Drages, dipirona, mucato de isometepteno, cafeína, indicado para o tratamento de diversos tipos de cefaleias ou de dor abdominal tipo cólica. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não importa o caminho que você escolher, a COFAP acompanha você. Terra, asfalto, curvas, retas, subidas, descidas, cidade ou campo. Mais de 66 anos de estrada, produzindo os melhores amortecedores para chegar ao destino com conforto e segurança. Não existe obstáculo para a nossa qualidade. Amortecedor COFAP, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Preço baixo e o melhor atendimento só nas Lojas 100. Estofado Prius tecido marrom com 2 peças. Nas Lojas 100, só 1.798 à vista. Ou em 12 de 179,80 por mês. Aproveite! Refrigerador Brastemp BRM 42 Frost Free Duplex com capacidade de 378 litros. Nas Lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 12 de 189,80 por mês. Nas Lojas 100, o preço é sempre mais baixo. Vai lá! 9h20 de volta com o Jornal da Manhã. Estamos recebendo o candidato do PSOL à presidência da República, Guilherme Boulos. A Denise ia fazer uma pergunta no outro bloco. Eu queria, na verdade, continuar a resposta dele em relação à reforma da Previdência, que é um dos pontos, mas os outros pontos principais em relação ao teu programa na área econômica. Ajuste fiscal, inclusive. Vamos lá. Saber de onde vai sair Vamos isso. começar do ajuste fiscal. Essa política que começou já em 2015, né, no governo da Dilma, com Levi no Ministério da Fazenda, e que foi lamentavelmente aprofundada, não é, após a usurpação do poder pelo Temer, esse ajuste fiscal, ele é insano, Denise, porque ele gera novos desajustes. E nenhum país do mundo saiu da crise sem investimento público. Veja, você ajusta as contas. O que você faz? Você corta investimento público. O corte de investimentos públicos gera menos emprego, porque o Estado está investindo menos em obras, em várias questões, menos contratações. Mais desemprego gera menos renda e, por sua vez, gera menos arrecadação no ano seguinte. Mas se você não tem dinheiro, a Dilma tentou fazer esse tipo de política de estímulo e criou um rombo imenso das contas. O problema aconteceu quando a Dilma começa a fazer com o Levi o ajuste fiscal. Não, lá ela tentou corrigir o que ela estava fazendo errado. Até 2014 a gente não tinha déficit público. Não, mas ela não criou deu déficit até 2014. Não, ela criou o déficit, não, imagina. Veja só. O desequilíbrio estrutural das finanças veio daquela política de estímulo dela, de forçar na marra a queda dos juros, tudo isso desequilibrou a economia. Vamos lá, Denise. Petrobras quase quebrou porque ela segurou os preços artificialmente. Deixa eu te falar. Primeiro, o problema que a Dilma fez e que ajudou a criar um desequilíbrio fiscal foi dar desonerações a rodo para grandes empresas, o famoso Bolsa Empresário, que o Temer, aliás, manteve em grande medida, né, de mais de 200 bilhões de reais de desoneração. Isso criou um rombo público tremendo. Mas até 2014, se você pegar, nós não tivemos déficit. O déficit começa em 2015 e se manteve até aqui mesmo com a política de cortes. Se corta e o déficit continua. Então, nós temos que recuperar investimento público no Brasil. E uma forma de fazer isso é fazer uma reforma tributária progressiva que dê condições do Estado investir mais em política pública, em saúde, educação e moradia em todas as áreas. O sistema tributário brasileiro, ele é profundamente regressivo, você sabe disso. Quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. Quem está nos ouvindo do seu carro, paga IPVA. Quem tem um helicóptero, um jatinho, iate, não paga R$1 de imposto. Boulos, vamos voltar para a política um pouquinho. O PSOL surgiu como uma dissidência do PT, justamente na discussão da reforma da Previdência, quando alguns petistas não concordaram com o que o Lula propunha e saíram do partido, fundaram o PSOL. Até hoje, o partido lançou vários candidatos, sempre em oposição ao PT, com duras críticas ao PT, à presidência. Você agora é candidato e é um apoiador do Lula, tem participado de todos os movimentos, foi levado por ele ao palanque, etc. Você falou aqui no início da sua fala que vai se financiar sem conluio com as grandes empreiteiras. O PT não realizou um conluio com as grandes empreiteiras para assaltar a Petrobras, a seu ver? O sistema político brasileiro... Não, PT, eu perguntei, o sistema político brasileiro do qual o PT, o PSDB... Que eu gostaria que vocês falassem do PSDB aqui também. Mas você não apoia o PSDB, você é apoiado pelo PT e apoia o PT. Então, por isso que o sistema político brasileiro, ele é um sistema que está baseado em financiamento de campanha por grandes interesses privados, elege
Não está mais, já mudou essa lei, né? Não, ela mudou do CNPJ para o CPF. Não é mais a empresa que pode financiar, agora é o empresário. Mas a lógica continua a mesma. Então, elege e você está comprometido com os interesses não de quem te elegeu, mas de quem financiou. Essa é a lógica do sistema político brasileiro. E essa lógica tem que ser enfrentada com uma profunda reforma política. Não, você não respondeu a minha pergunta, desculpa. Eu perguntei se o PT realizou um conluio com as grandes empreiteiras para roubar o Estado brasileiro na Petrobras. O sistema político brasileiro representa isso. Falar do PT? Tem algum bloqueio? Você estuda psicanálise. Eu acho que vocês têm um trauma mal resolvido com o PT, que só fala acho que você tem algum problema com o pai. É uma coisa impressionante. O problema mal resolvido que vocês têm com o PT, não é Vera. Corrupto. O PT é ou não é corrupto? Responde sim ou não? No governo do PT, assim como no governo do PSDB, houve corrupção no Brasil, sim, sem dúvida nenhuma. O Petrolão não é um maior desvio já conhecido, no mínimo na história do Brasil, pelo volume provado na justiça? O desvio de recursos da Petrobras, que começa no governo Fernando Henrique Cardoso, aliás, como várias delações mostraram, esse desvio de recursos da Petrobras é um esquema absolutamente condenável e que tem que ser enfrentado não apenas pela justiça, porque senão a gente fulaniza, não é? Tem que ser enfrentado com uma reforma política profunda. Olha o que aconteceu na Itália. Na Itália tiveram mãos limpas, acabou com metade do partido, prendeu um monte de político e depois teve Berlusconi, o governo mais corrupto da história italiana. Não adianta só fazer operação judicial, tem que mudar o sistema político de baixo para cima. Mas ela tem de ser feita. Você acha que a justiça tem que deixar os corruptos livres? Combate à corrupção tem que acontecer e havendo prova, corrupção tem que ser punida independente da coloração partidária. O que nos estranha é não ter nenhum grande tucano. Hoje prenderam o Azeredo depois de 11 anos da denúncia. Anterior. Não tem nenhum grande tucano preso pela Lava Jato. Isso nos estranha bastante. Deixa eu perguntar, se te estranha estranha, mas é porque acho que você sabe que corre em instâncias diferentes. Acho que é que algumas vezes você quer determinar o rumo de todos os acontecimentos. Você determina a propriedade social como deve ser, o que deve ser invadido. A Constituição, não sou eu. A sua interpretação da Constituição é sui generis, é só sua. E que você determina, eu quero invadir aquele prédio, eu quero aquele e tal. Falando nisso, nesse ato muito pessoal, meio como dono, como uma espécie de déspota pouco esclarecido, vale lembrar, você, por exemplo, bloqueia as estradas muitas vezes. Tantas vezes o seu movimento bloqueia as estradas aqui em São Paulo de acessos em momentos importantes. Ou bloqueou a Avenida Paulista, ou tentou invadir a Fiesp, dando com o rojão, ou ocupou a Paulista, o Banco do Brasil, a esquina da Paulista com a Augusta, no gabinete da Presidência da República. Fez tudo isso, estando nem aí com o interesse público. Isso foi determinação sua. Instrumentalizou os seus militantes, coitados, que vivem uma situação miserável. Quer dizer, você determina, ou não, aquele ataque à Fiesp, quem que fez? Os pneus que queimam sistematicamente, o episódio de 3 semanas, cerca de 3 semanas, aquele acampamento patético ali na Paulista com Augusto, não foi o seu movimento? Vila, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém bloqueia uma pista por diversão. Os caminhoneiros que têm bloqueado pista esses dias no país fazem porque a gasolina chegou a R$5, que está incomodando a todos nós. Mas é o trabalho deles. Os motoqueiros que bloquearam a Avenida Paulista ontem aqui na frente da Jovem Pan, no prédio da Petrobras aqui ao lado, bloquearam também por isso. Os sem-teto, quando bloqueiam uma avenida ou uma rodovia, não bloqueiam porque acham bonito, porque gostem. Bloqueiam porque, lamentavelmente, o Estado brasileiro tem poucos canais para ouvir as pessoas. E se as pessoas não se mobilizarem, elas não são ouvidas. E aquele que perde o trabalho, aquele que perde a operação, a consulta, quer dizer, aquele cidadão que são... Você defende o bloqueio dos caminhoneiros, Vila? Você defende o bloqueio dos caminhoneiros? Não, eu defendo a reivindicação dos caminhoneiros. Você defende o bloqueio? O bloqueio não. A reivindicação sim. A reivindicação é absolutamente justa. Então, porque a grande questão é o seguinte, há um limite para a ação coletiva. E a reivindicação por moradia não é justa? É justa, mas a grande questão é que você coloca em risco a vida de uma cidade como São Paulo. Então você bloqueia as entradas da cidade. Diversas vezes fez isso. E aí, como é que ficou essa questão? E fica. E o cidadão, o seu José, que está vindo trabalhar. Você acha que se alguém for protestar, fazer manifestação no Sambódromo, ele vai ser escutado pelo poder público? Eu não sei, pode ser uma boa, olha, uma grande sugestão. Vocês podiam ocupar o Sambódromo. Está vazio, inclusive. Por que não invade, né? O Sambódromo é inútil em São Paulo. Você acha mesmo que alguém que fizer isso vai ser escutado pelo poder público? Se houvesse uma democracia profunda no Brasil, em que o Estado tivesse atento às demandas da população e não virasse as costas, nós temos um sistema político reprovado pela maioria, um sistema político que governa e legisla de costas para a sociedade brasileira. Por isso nós temos uma das crises de representação mais profundas da nossa história. E o ataque com rojões, você acha que isso é correto? Agora, é uma ação política correta? Boulos, essa estratégia que você tem é uma coisa que causa temor em toda a sociedade e tem empurrado boa parte da população a apoiar a extrema-direita.
a apoiar a direita, querendo tudo novo, e vem exatamente da política implementada por Dilma Rousseff, esse tipo de ação. Você querendo ser candidato à presidência, defendendo o que, em tese, para boa parte da população é baderna. Então, como não se chegaria a uma situação, situação de descontrole total com alguém como você, que defende esse tipo de ação, estando na presidência, como é que você acha que você pode se colocar como um candidato respeitável, defendendo esse tipo de ação que a sociedade rechaça de qualquer forma? Porque tem formas de se reivindicar, tem apelos importantes, moradia é um apelo importante, agora a sociedade não quer esse tipo de baderna. Nós estamos vendo o descaminho total da Venezuela em relação a essa situação, as pessoas tendo de vir para cá, então a ideia é isso daí, que o Brasil afundaria com alguém que defende esse tipo de ação popular, que vai pela força. Denise, eu defendo o direito das pessoas se manifestarem, que é essencial e que, aliás, foi o que conquistou a nossa democracia no Brasil. Foi pelo Direta Já, não é? Um movimento que... A ditadura militar reuniu um conjunto de generais e falou, olha, agora acabou, já deu o nosso tempo. Não. A ditadura militar foi derrubada no Brasil. Direta Já não invadiu por amplos movimentos sociais. Não foi assim. Mobilizações são legítimas e necessárias em qualquer democracia. E é essencial que se faça. Eu acho que as eleições também são uma oportunidade para a gente quebrar determinados preconceitos que são difundidos dia a dia, por vezes pela própria imprensa, e dialogar com as pessoas para que possam ver o outro lado. Porque é muito fácil sair chamando de vagabundo, de baderneiro, de terrorista, do que quer que seja. Mas isso não é diálogo. Só um momentinho, deixa eu só tentar concluir o raciocínio. É muito fácil ofender, chamar de vagabundo, de terrorista, do que seja, e não ver o que leva as pessoas a se manifestarem, né? Não vê a necessidade que está por trás. São seres humanos que estão atrás de uma lona preta, ou de um prédio ocupado, ou de uma manifestação. Seres humanos que têm necessidades fundamentais, né? E que não estão sendo atendidas pelo poder público. Nós temos que buscar ver esse outro lado, se solidarizar com esse outro lado, que é algo que tem se perdido na sociedade. Candidato, eu estou questionando a forma. O debate tem que servir para isso. Isso também, não é debate. Essa forma não é debate. Candidato, não, eu estou dizendo, o debate eleitoral, você perguntou se não o debate eleitoral, eu estou falando o debate dessas questões, não na briga na rua. Quebrar esses preconceitos também. Não, mas não é preconceito. Ninguém está falando em briga na rua. Ninguém está falando em briga na rua. Mas você estimularia esse tipo de ação? Não, eu não estimulo esse tipo de ação. Eles vão falar, olha, o Boulos na presidência eu posso fazer o que eu quiser. Você sabe o que é baderna, Denise? Baderna é ter um Congresso Nacional, né, que expolia o povo brasileiro, que governa de costas para a população, que faz um balcão de negócios a céu aberto, que vende maioria parlamentar por cargo em governo. Isso é que é ter baderna. O senhor está comparando alhos com bugalhos. Um partido que nem o PMDB. Olha, o senhor está só fazendo retórica. Isso é retórica. Baderna é ter um partido. Baderna é ter um partido. Vila, se você quer ser entrevistado, senta aqui no meu lugar. Deixa eu tentar responder as questões. A questão é Venezuela e Cuba. Você está falando de solidariedade, democracia. Depois, por favor, me responda sobre isso. Se você me permitir cumprir o meu papel de entrevistado aqui e responder, eu respondo a sua na sequência. Claro. Baderna é ter o PMDB, um partido que nunca elegeu um presidente da República, nos últimos 30 anos, chantageando e dando as cartas em todos os governos e presidentes eleitos. Isso é que precisa ser enfrentado. Nós precisamos governar o Brasil de um outro jeito. Fazer uma, Você está falando do PMDB. Nós temos que fazer política de uma maneira em que a gente possa, pela primeira vez na história da nova república, botar o PMDB na oposição, governar com as maiorias sociais, aproximar o poder das pessoas, diminuir o poder dos políticos e aumentar o poder das pessoas, com formas de participação como plebiscitos, como referendos, que são fundamentais em democracias de verdade. Isso é muito importante, isso precisa ser pautado no Brasil. Exato, mas imagina a cabeça do eleitor. Se ele está em dúvida nas vésperas da eleição, aí ele tem um exemplo como o senhor, que é tido como radical. Inclusive aqui nas redes sociais muita gente fala que o senhor é muito radical. Isso não afugenta o eleitor? O senhor não perde votos por causa disso? Veja só, Tiago, duas questões eu queria responder em relação ao que você fala. Primeiro, eu acho que extremista e radical é a realidade brasileira. Extremismo é ter 6 bilionários, os 6 mais ricos do Brasil, que têm mais renda e patrimônio do que 100 milhões de pessoas. Extremismo é ter quase 8 milhões de imóveis vazios e mais de 6 milhões de pessoas sem casa. Extremismo é uma desigualdade brutal que nós temos no Brasil, onde rico não paga imposto e pobre paga. Os mais ricos e a classe média. Quem sustenta o Estado brasileiro é a classe média e os mais pobres. Os super ricos, os banqueiros, não financiam o Estado brasileiro. Para mim, extremismo é essa realidade. Não, lutar contra essa realidade não é extremismo. A classe média é uma causa paga, justa. Ô, Boulos, dá licença também. Claro, Joseval. Também, o senhor é um filósofo, né? Fez filosofia. Eu cheguei a fazer um ano.
Mas você fala na classe média, mas a classe média tem um emprego numa empresa. E ele recebe dessa empresa. Então não está no problema da classe média ou do rico ou do pobre. Está na produção. Qual é o seu projeto para enriquecer o Brasil? Olha, Joseval, é muito importante. Nós temos que ter um projeto para fazer o Brasil crescer e um projeto para distribuir renda. Porque não basta ser a 7ª economia do mundo e estar entre os 10 países mais desiguais do mundo. Isso não resolve, né? O crescimento econômico não pode ser uma finalidade em si. Ele tem que vir junto com distribuição de renda e igualdade social. Então, para o crescimento, o que nós defendemos é que possa ter sim apoio às pequenas, micro e médias empresas no Brasil, que é quem gera a maioria dos empregos, viu, Joseval? Você sabe disso. Não só na agricultura, você fala bastante da democracia. Mas também na economia de maneira geral. E isso se faz... O papel do Estado nesse sentido é ter investimento público, é se utilizar dos bancos públicos. Até o investimento para poder público, aquecer Boulos, a economia, depende Joseval. dos impostos que o Estado recolhe. E é disso que nós temos que tratar, porque hoje... a fonte do imposto está na empresa, Veja é isso bem, que eu estou pedindo para você. Joseval, hoje, por exemplo, se nós estamos falando de arrecadação, tributação de lucros e dividendos. Dos 35 países da OCDE, 34 fazem. O Brasil é um dos poucos que não faz no mundo, né? Não faz desde um decreto do governo Fernando Henrique Cardoso em 1996. Né? Isso cria uma distorção em que um cidadão como Joesley Batista, quando quebrou o sigilo fiscal dele, em 2016 recebeu da JBS mais de 100 milhões de reais e pagou 340 mil de imposto. 0,3%, enquanto... O trabalhador da faixa mais baixa do imposto de renda paga 7,5%. Né? Então nós temos que tratar da questão distributiva. Você falou aqui bastante de democracia. Você cita a democracia aqui e ali, numa democracia mais ampla. Você acha que hoje a Venezuela tem um regime democrático? O Nicolás Maduro é um democrata? Ele é legítimo? Você falou que o governo brasileiro é ilegítimo. O da Venezuela é legítimo? Vamos tratar sobre Venezuela, Vera. Eu acho importante. Para tratar sobre Venezuela, nós temos que tratar a coisa globalmente e não com aspecto em particular. Mas você pode só responder as perguntas sem tentar sofismar ou tergiversar sobre tudo? Interrogatório policial, isso é um debate. Não, mas é uma pergunta bem direta. Eu te perguntei se você acha que... Talvez você não esteja, que fala sozinho. Você fala sozinho no rádio o dia inteiro xingando as pessoas. Não, é muito fácil fazer desse jeito. Que você cometeu. Eu não estou te xingando, eu estou querendo dialogar. Deixa eu responder a questão da Vera. Eu vou responder do meu jeito, Vera. Então, por favor. A Venezuela tem uma crise econômica profunda. 97% das exportações venezuelanas são petróleo. É uma economia altamente dependente do petróleo e houve um erro na condução política da Venezuela econômica de não ter diversificado as suas matrizes produtivas. Né? Quando o petróleo custava em 2008 $110 o barril, tinha condições. Quando o petróleo... Eu te perguntei baixou, se hoje, em 2018, a Venezuela tem uma democracia. Eu vou chegar, você não tem paciência, velho. Tenho, mas a gente tem uma hora e você vai chegar... Não, eu te prometo chegar em 1 minuto. Conta lá no relógio, em 1 minuto eu chego no seu ponto, tá bom? Vamos lá. Então, quando a Venezuela tinha o barril de petróleo a $110 o barril, era uma coisa. Quando o mercado internacional caiu o barril para 40, a Venezuela entrou em colapso. E isso, evidentemente, nesse colapso econômico, entra menos dólar, gera uma crise cambial, gera inflação e o país fica numa situação econômica brutal. Em relação à questão política, é evidente que tem problemas políticos na Venezuela. Na forma do governo de fazer e na forma da oposição de tratar. E na forma de lidar com a população mais pobre, essa que você defende no Brasil. O governo Maduro é justo, é solidário? Olha, particularmente, tem gente passando fome se você lá, pegar qualquer índice na Venezuela, particularmente no governo Chaves, houve melhoras sociais significativas. E o pessoal que foge para a Colômbia? Não lute contra os fatos e contra os fatos. E hoje, os fatos de hoje, as pessoas estão passando fome. Eu vou chegar lá. Eu acabei de colocar a questão da crise econômica. A crise econômica faz as pessoas terem dificuldades brutais de sobreviver, não é? Você não vai reduzir a fome a uma questão política, não é? Ela é um problema econômico. Então, esse problema econômico na Venezuela tem muito a ver com a questão do petróleo. Agora, existe na Venezuela problemas políticos. Existem problemas do lado do governo, existem problemas do lado da oposição, não é?
Eu não sei se vocês defendem aqui, como fez um dos generais líderes da oposição, que pegou um helicóptero e bombardeou o Supremo Tribunal Federal. E os assassinatos, né? As passeatas, os fuzilamentos, a grande questão, a prisão de líderes oposicionistas. Você cria uma ideia de que o problema da Venezuela é a queda do preço do petróleo, e não é. E as liberdades públicas. A grande questão que você tergiversa, né? Você não fala da Venezuela, não, efetivamente o que ocorre. O Brasil já sabe quantos que tiveram de ir para a Colômbia, 10 vezes mais do que vieram para o Brasil, quantos não fugiram para outros lugares, para a América Central. Uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela ou não é uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, tem o seu governo eleito. Teve o seu governo eleito. Então não é ditadura. Cuba é só um minuto. Agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente em Cuba, que elegeu um novo presidente. Então Cuba é uma democracia, Venezuela é uma democracia, e o Brasil, com todos os defeitos que nós temos, você faz essas críticas violentas ao poder, que o Brasil seja ao judiciário. O Brasil é uma ditadura? Não é. Mas o governo não é golpista ou não? O governo é legítimo. E o governo Maduro é legítimo? Não, o governo Maduro foi eleito pelo povo, o Temer não. Tá. Essa é uma diferença. Temer foi eleito junto com a Dilma. Como não? Ninguém vota em vice ou mas o que é isso? Tanto que o Itamar foi ilegítimo. Vamos falar a verdade. O Itamar Franco foi legítimo. O processo de impeachment da Dilma foi conduzido por um gangster chamado Eduardo Cunha. Foi isso conduzido o Supremo Tribunal Federal ordenou fiscais que a própria área técnica do TCU e do Congresso depois colocou em questionamento. O impeachment não houve comprovação de crime de responsabilidade. Não houve nada. E Nicarágua, que a população está sendo, as passeatas do governo atacando, fuzilando, matou dezenas de jovens. A Nicarágua sandinista também é uma democracia. Eu sou candidato a presidente do Brasil, não da Venezuela, da Nicarágua ou de política externa. Então, qual será a sua política externa? Qual será a sua política externa? Você é o presidente da República. Ainda não, mas pretendo ser. Espero que não. Mas vamos imaginar que sim. Vamos imaginar o seguinte. Professor, tem uma internauta aqui, professor. Qual seria a sua política em relação a Cuba, Venezuela e Nicarágua? E tem uma pessoa perguntando se o senhor moraria na Venezuela. Olha, moraria em qualquer país do mundo se a vida levasse a isso. Você romperia relações com Venezuela, Cuba ou Nicarágua, por exemplo, pela violação aos direitos humanos? Não romperia essas relações e acho que a questão é muito mais complexa do que essa violação. Aliás, eu vejo você muito preocupado com essas violações e pouco preocupado com violações que acontecem aqui debaixo do seu nariz. Acompanho símbolos. Por exemplo, eu sou contra a ação terrorista. Você parece mais preocupado com os direitos dos pneus do que dos direitos humanos. Não, aqui no Brasil, quando se por trata causa de Brasil, dos seus pneus queimados, não chegaram atrasados, não perderam um dia de trabalho, não perderam uma operação, uma consulta. Você a situação dos direitos humanos no Brasil é brutal, Vila. É brutal. E você não vai tratar. A situação da população carcerária no Brasil. É brutal. O que você tem a dizer sobre isso? É grave, mas significa que isso não significa que não devemos colocar atos terroristas patrocinados pelo senhor, e são muitos que o senhor patrocinou, e achar que isso é democracia. Vai fazer isso na Venezuela, vai fazer isso em Cuba, a oposição faz muito pior lá. A oposição queima gente no meio da rua na Venezuela, Vila. Você finge que não queima a gente, uma dura democrata. Eu acho que isso resume bem a sua concepção de democracia. Em relação ao PSOL, eu queria entender por que o senhor se filiou ao PSOL, sendo que o senhor tem afinidades com o PT. O senhor pensou em se filiar ao PT? Por que a escolha do partido? A última resposta antes da janela, tá bom? Vamos lá. Vera, desde que o PT chegou ao governo, eu sempre tive, se você acompanhar essa trajetória vai poder constatar, críticas importantes aos governos do PT. Acho que teve avanços sociais, com políticas públicas, com aumento do salário mínimo, com programas sociais, e o povo brasileiro reconheceu isso, inclusive em níveis de aprovação, mas teve limites importantes. De não ter enfrentado grandes privilégios, de ter governado, mantido um modelo de governabilidade com quem sempre mandou na política brasileira e no Congresso Nacional. A minha aproximação com o PSOL é uma aproximação que vem já de muito tempo nas lutas sociais, nas ruas, em defesa dos direitos sociais, contra o golpe parlamentar que tirou a Dilma, né, em defesa das liberdades democráticas no Brasil. E ela se concretizou numa aliança agora de PSOL, PCB, um conjunto de movimentos sociais, artistas, intelectuais. Vocês mencionaram no início aqui o manifesto assinado por mais de 500 artistas e intelectuais em apoio à nossa pré-candidatura e lançado na data de ontem. Uma aliança ampla que vem de baixo, de vários setores da sociedade, para apresentar um projeto novo para o Brasil. Então, essa afinidade com o PSOL foi construída de longa data, né? A questão em relação ao Lula se trata do seguinte: não é concordar com as posições do Lula, não é ser do PT. O fato da gente ter diferença política não quer dizer que nós vamos ser coniventes com injustiça.
O Lula foi preso sem apresentação de nenhuma prova, enquanto o Temer está no Palácio do Planalto, tendo sido gravado no porão do Palácio para salvar o Eduardo Cunha, tendo tido o braço direito dele filmado com uma mala de dinheiro no meio da calçada, numa das cenas mais ridículas da história recente do Brasil. O Aécio está fazendo lei no Senado Federal quando foi gravado pedindo dinheiro para o Joesley Batista, dizendo até que ia matar o primo antes de delatar. Contra o Lula não tem gravação, não tem mala, ele está preso em Curitiba. Se fosse assim, eu vou voltar a essa questão que tem intervalo, viu, Boulos? Mas é inacreditável essa tua fala. Você acha, é uma maravilha. Mas nós temos um intervalo e nós vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. A gente continua conversando com o candidato do PSOL à presidência, Guilherme Boulos. Agora são 9h44. Na sequência, a última parte da nossa entrevista. Até já. A Telha Norte você já conhece. Agora precisa conhecer a Pro Telha Norte. Pro Telha Norte é a loja com preços de atacado e muitas vantagens para quem é profissional da construção civil ou de manutenção. Lá você conta com uma grande variedade de produtos com retirada imediata e com descontos especiais para pessoas jurídicas. Então, vem para Pro Telha Norte, na Marginal Tietê e no Aricanduva. Ou faça seu pedido pelo telefone 3787-1000. Conte com a Pro Telha Norte. Fala, pessoal, vocês estão sabendo da quinzena do seguro da Bradesco Seguros? Pois é, em comemoração ao Dia do Seguro, a Bradesco Seguros criou ofertas especiais. Por exemplo, quem fizer seguro alto ganha assistência residencial por 1 ano. Não vai perder essa, né? Fale com o seu corretor, vá a uma agência Bradesco ou acesse nosso site para conhecer todas as ofertas. Mas aproveite, que é só até dia 27 de maio. Bradesco Seguros, com você, sempre. Já falei, chama a Pancron. A Pancron resolve. Pancron Indústria Gráfica, bom dia. Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas? É verdade. Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês. Já estamos indo. Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901. A Pancron resolve. O brasileiro é tão apaixonado por futebol que aonde você vai, tem um campo. Se não tem, inventam. Porque o futebol é raça, união, superação, saúde. E no campo da saúde, quem está em todo o país é a Neoquímica, que leva remédios de qualidade a todas as famílias do Brasil. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Jornal da Manhã, 9h46, a última parte da nossa entrevista com o candidato Guilherme Boulos. O professor Lula falava sobre o Lula. Não, opa, pera um pouquinho. Que ato falho aqui nesse programa. Porque eu ia emendar. Esse ato falho. Gostou do professor Lula? Pronto, essa vai virar minha. Eu morei em São Bernardo antes dele, mas... O professor Vila falava sobre o Lula, eu pergunto, o senhor esteve, inclusive, naquele comício antes dele ser preso. E eu pergunto, ele não sendo candidato, quem será o candidato do PT? Olha, eu não sei, isso tem que ser perguntado para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para os militantes do PT. Eu nunca fui filiado ao PT e sou pré-candidato a presidente da República pelo PSOL. O Boulos, a pergunta que eu tinha feito no final, antes do intervalo, era a seguinte: você afirmou que o Lula foi condenado sem provas. Como é possível? Você teve um processo na primeira instância, o Brasil inteiro assistiu às audiências, o Brasil inteiro assistiu às acusações e à defesa, depois teve a segunda instância, o Brasil inteiro, porque foi tudo ao vivo, tudo com transparência, tudo que não tem na sua Venezuela, tudo que não tem na sua Cuba. Não, que você concorda, você disse que é democracia e tal, né? Mas se vai ser presidente, vai ter de tratar disso. Então, tudo com transparência, provas, defesa, e aí você diz que o Lula foi condenado sem provas, mas é inacreditável, você está delirando, me desculpa dizer isso. Qual é a prova, Vila? Toda uma ampla documentação, volumes e mais volumes. Não, você está falando volumes, papéis. Qual é a prova concreta? A prova concreta, por exemplo, que o seu movimento invadiu o triplex, né? O triplex que não está em nome do Lula e que, aliás, não foi o Lula para despejar lá. O TST foi ocupar. Quem que despejou? Sim, porque ele usa terceiros, e tal. Mas se ele foi condenado justamente por não ter o patrimônio no seu nome, isso foi considerado um meio de ocultação do patrimônio, não estaria no seu nome. Existe prova de recibo de corrupção? Veja só, se não posso pegar uma casa aqui na Avenida Paulista e dizer é da Vera. Não, mas não é disso que se trata. Não, Guilherme. Desculpa, Boulos, não é disso que se trata. Eles visitaram o triplex, eles
tinham a escritura rasurada no apartamento do Lula, foi encontrado na busca e apreensão, tinha documentos... Houve uma opção de compra, ela é pública e o Lula admitiu isso, houve uma opção de compra. O Lula Você acha que o Lula não tem nada a ver com a Odebrecht nem com a OAS? Não recebeu nada? O Lula teve relações com construtoras como o Fernando Henrique. Legítimas. Você sabe quem financiou o Instituto Fernando Henrique Cardoso quando ele saiu da presidência? Foram as mesmas empreiteiras. Pois é. Então, como... Lamentavelmente, mas eu acho que não deram nenhum apartamento nem sítio. Tem um em Paris. Lamentavelmente, esse sistema político não é no Guarujá nem Atibaia, é em Paris. Fernando Henrique é mais refinado. Mas tudo bem, agora, a gente não tem nada a ver com o Fernando Henrique. Estou perguntando se você acha que essas relações do Lula com a OAS e a Odebrecht foram Veja lícitas. Só, não, o que eu acho é o seguinte, no sistema político brasileiro, lamentavelmente, há uma promiscuidade entre o público e o privado, não é? O grande poder econômico se apropriou do público, seja por corrupção, seja por privilégios. E é por isso que nós precisamos de uma reforma política profunda. E você acha que isso não financiou o projeto de poder do PT? Veja, isso, vocês falam projeto de poder do PT. Quem financiou a campanha do Fernando Henrique? Quem financiou a compra de votos para a reeleição em 98? Foi quem? A imprensa noticiou tudo isso. Pois é, não, mas não estou dizendo que a imprensa não noticiou. Eu estou dizendo que quem financiou? Essa é a questão. Mas o fato do Fernando Henrique ter sido corrupto, eventualmente aplaca a sua... você acha que então tudo bem, tudo certo, o PT fazer o mesmo? Eu não estou te dizendo aqui que o Fernando Henrique é ladrão e corrupto. Eu estou dizendo que o sistema político brasileiro, no qual o Fernando Henrique governou e o Lula governou, é um sistema que está marcado... Não, não estou dizendo que os governos são a mesma coisa. Vamos lá. Estou dizendo que é um sistema que está marcado por uma estrutura de apropriação do público pelo privado. E por isso... Combater a corrupção, se a gente quer ser consequente de verdade, não só fazer panfletarismo, combater a corrupção, a gente faz com uma reforma política profunda, que tirem as raposas do galinheiro. É isso que nós defendemos. Zé Dirceu, Palocci e Lula preso, a troika petista presa. Você acha que é acidental? Nenhum tinha prova em relação a nenhum dos três? Olha... Aécio solto. Mas espera, vai ter um processo contra Aécio. Espera, o Temer está na presidência da República, 2 denúncias foram rejeitadas. Rejeitadas por compra do Congresso Nacional com emenda parlamentar. Que foi dito Por que você está se defendendo? Eu não estou dizendo que você não disse isso. Eu só estou dizendo dito desde o dia 17 de maio do ano passado. Foi mostrado, foi tudo. É que você muitas vezes não ouve através de terceiros e tal. A questão é a seguinte: a troika... de fato eu não ouço a Jovem Pan todos os dias. Ouço o Baguá da rádio, mas esse programa, efetivamente, eu tenho dificuldade. Tem dificuldade. Eu entendo até a sua dificuldade, porque a gente fala sobre a sua ação fora da lei, você faz ofensas, ataques. Não, os ataques são sendo feitos aqui. Que você apoia a Venezuela, apoia a Cuba, você acha que... Não. A questão, Zé Dirceu, Palocci e Lula preso. Como é que o senhor explica isso? Quer dizer, a troika petista está presa. Está presa injustamente, não aprova sobre nenhum dos três. Eu acho o seguinte, corrupção, ela tem que ser punida independente da coloração partidária. Eles são corruptos? Qualquer que seja, não é? Eu fui pela visibilidade que ganhou o processo do Lula. Né? Os outros processos eu não conheço. Agora, o processo do Lula, não há nenhuma evidência e prova de corrupção. Ele foi preso com o objetivo claro de setores do judiciário de retirá-lo do processo eleitoral no tapetão, né? E por isso, a nossa defesa em relação a esse ponto é do direito do Lula ser candidato como uma questão democrática. Que quando o judiciário se veste de partido político, quando o juiz passa a ser promotor, ou veste camisa de partido, escolhe quem é réu, né, atua com práticas que não são constitucionais, né, aí fica difícil falar em democracia. É disso que se trata. O criminoso é o juiz, então. Juiz não pode fazer política. Juiz tem que cumprir o seu papel de maneira isenta. Então o juiz fraudou. O mesmo juiz que condenou o Lula... O mesmo juiz que condenou o Lula... O mesmo juiz que condenou o Lula condenou o Eduardo Cunha, condenou vários operadores do PMDB que atuavam em consórcio com o PT, aliás, PT e PMDB atuavam em consórcio. Vários operadores do PP... atuou em consórcio com o PSDB. Eu estou falando do Petrolão. Eles não estavam no poder nesse momento. Estou falando do Sérgio Moro, porque foi você que trouxe ele à baila. Portanto, o PSDB não está neste processo, no Petrolão. Está no outro. O Aécio está sendo julgado no Supremo, Eduardo Azeredo vai ser preso hoje, provavelmente, etc. Mas voltando ao juiz Sérgio Moro, ele condenou o Lula, mas condenou também pessoas de vários outros partidos. Nesses casos ele agiu corretamente, a seu ver? Olha, cada caso tem que ser considerado conforme as provas. Contra o Eduardo Cunha, por exemplo, que foi o caso que você citou... Aí tem prova granel. Ora! Você não viu o extrato? Você não viu a conta na Suíça? Acho que ele tem que estar preso. Você viu alguma conta na Suíça do Lula? Precisa ter conta na Suíça Mas ele não foi condenado por ter conta na Suíça. Pois é, então. Ele foi condenado sem qualquer prova material. Eu não vi gravação, eu não vi mala de dinheiro, eu acho que ninguém viu. Agora, aqui, Vera, nós temos que tratar de uma questão que é a justiça no Brasil. Não é?
O judiciário brasileiro, nós sabemos muito bem, nunca tratou todos de maneira igual, não é? Sempre teve 2 pesos e 2 medidas para tratar pobre e rico, assim como a polícia. O Marcelo Odebrecht ficou 2 anos e preso. Tem meia dúzia de rico na cadeia e 800 mil pobres. Vamos lá. Então sempre colocou os mais pobres na cadeia, né? Assim como o sistema judicial e policial sempre tratou a polícia de um jeito aqui na Avenida Paulista e de outro na periferia da ponte para lá, o Estado brasileiro nunca tratou de maneira isonômica igual. Isso é um ponto que nós precisamos tratar e que é fundamental se nós queremos construir um Estado de outro jeito. Um Estado que sirva as maiorias sociais e não que sirva a 1%. A justiça brasileira, eu acho que se ela se desempenha ao papel de combater a corrupção, é essencial. É o que a sociedade espera dela. Mas que faça isso sem 2 pesos e 2 medidas e que comece olhando o seu próprio quintal. Ou não tem corrupção no judiciário? Ou o juiz que ganha acima do teto constitucional está certo? Ou quando um juiz que é pego vendendo sentença e a punição dele é ter aposentadoria integral, isso tudo vitalícia, foi falado aqui. Não é? Isso tá legal, isso tá bonito. Não tá então o judiciário, se ele isso quer combater a corrupção, comece limpando o próprio quintal. É que e por isso nós precisamos também democratizar. Nós precisamos democratizar a justiça no Brasil. Como faz isso? Tem que fazer uma reforma judiciária, tem que ter controle social. Não dá para ser... Olha, Poder Executivo, com todos os limites, tem controle social a cada 4 anos. O Legislativo a mesma coisa. Qual é o controle social do judiciário? E da comunicação vai ter controle social do seu governo? É o CNJ que é dos próprios membros do judiciário, é um controle interno. Não tem qualquer grau de transparência e controle social. Perfeito. Precisa ter, como tem em vários países do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, que vocês citam sempre de maneira muito elogiosa. Claro, melhor que a Venezuela, Os Estados Unidos se elege desde xerife até procurador. Tá. E o seu governo vai ter controle social da mídia, falando isso? Olha, eu defendo, Vila, a liberdade de imprensa. Né? Até para que você possa aqui acusar pessoas, atacar. Ataque sistematicamente, porque eu acho que os seus atos são criminosos. Atacar sem consistência, sem prova, ofender. Tudo atacar, isso, né? invadir a Fiesp. Tudo isso que você faz aqui é importante para a democracia. Claro, é importante mesmo você falando todas as besteiras que fala, é bom para a democracia brasileira. Né? Besteira Agora, fala você. Eu defendo liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão passa também para as pessoas terem mais vozes, né, em quem fala. Não pode ser só 6, 7 empresas de comunicação determinando tudo que se fala ao povo brasileiro. Não é? É importante que tenha mais comunicação pública, que tenha mais rádios comunitárias, por exemplo. Hoje, quem monta uma rádio comunitária para falar no seu bairro, a Polícia Federal vai lá e apreende equipamento e prende a pessoa. É porque isso tem uma regulamentação que não é obedecida. A Constituição brasileira, inclusive, Joseval, ela diz que não pode ter monopólio. E tem. A Constituição brasileira, ela diz que não pode. Ela não está presa a Roberto Marinho. Ela diz que não pode. Monopólio, cite um monopólio. O monopólio de uma série de grandes empresas de comunicação no Brasil. Monopólio no sentido da definição de monopólio que domina só ela é. Que setor hoje do rádio e TV? Veja só, 6 famílias, Vila, controlam 70%, 80%, né, de todos os meios de comunicação nacionais. Se você me provar isso, que 5, 6 famílias dominam 80%. Eu quero ver, então, me mostre. Vou trazer para você. Não faço questão. Me chame novamente só para trazer esse dado aqui. Não, vai ser bom. Só vota nele, né? Eu acho que tem um ponto importante que eu gostaria de perguntar. Por favor, não, é um segundo. Conclui para dizer o seguinte. A outra coisa que a Constituição diz é que rádio e TV não pode ser concedida para político. Sabe quem controla a afiliada da Globo no Maranhão? Sarney. Sabe quem controla em Alagoas? Collor. Sabe quem controla a afiliada da Globo? Não vou falar da Jovem Pan, que eu não conheço, mas a da Globo na Bahia... Não vem, né? Que não tem. Então, olha, se descumpre sumariamente a Constituição. Se vocês não defendem isso, vocês defendem junto comigo a democratização das comunicações. Eu quero saber o que você pensa da segurança, que é uma grande aspiração da população. A gente está chegando ao final em relação à intervenção no Rio de Janeiro, criminalidade, as facções que tomaram conta dos estados. Como é que 2 fica minutos, isso? candidato. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Intervenção no Rio de Janeiro não resolve. Foi populismo em cima da violência e de mortes para o Temer querer ganhar algum tipo de popularidade. Até porque os índices mostram, saiu recentemente na imprensa, 1 mês depois da intervenção, aumentou criminalidade e violência em vários aspectos no Rio de Janeiro, em várias áreas, né? Quando alguém tem que botar tanque na rua, é sinal de que a sociedade está em crise, de que não está saudável. O modelo de segurança pública no Brasil é violento, é ineficaz e é um modelo caro.
Nós temos que mudar profundamente o modelo de segurança e de polícias. Nós temos no Brasil a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Isso não se resolve com mais violência. Isso se resolve com investimento em inteligência e integração, não em pancadaria. Não é distribuindo arma para as pessoas como o pré-candidato que veio ontem aqui defende a torto e a direito. Distribuir mais arma para as pessoas, imagine uma briga de trânsito. Qualquer coisa vira um potencial homicídio. Nós vamos resolver o problema de segurança pública no Brasil com a unificação, o ciclo completo das polícias, que está na PEC 51, que está parada no Senado Federal há um bom tempo, investindo em inteligência para combater tráfico de arma, investindo em integração, e não em porrada, tiro, pancadaria, como se choque resolvesse tudo. Senhor candidato, gostou da entrevista de 1 hora que demos para o senhor? O senhor já teve isso antes, não? Já tive, em vários espaços. Em vários espaços? Como esse na Jovem Pan, que o senhor teve hoje? Na Jovem Pan não me recordo, mas em outras rádios... Digo no plano geral. Sim, tive a semana passada, retrasada no Roda Viva na TV Cultura, já tive em várias entrevistas em rádios. Eu concordei com você e acho que, vê se eu estou certo. A oligarquia tomou conta do Brasil, é isso? Nós temos 1% no Brasil que tem mais do que 99%. São os oligarcas. Os oligarcas. É preciso combater esse descalabro. Não, mas você sabe que jornalista não tem jeito. O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança escreveu um livro, Por que o Brasil é atrasado, dizendo exatamente isso. Você concorda com o príncipe, né? Olha, eu não li o livro do Príncipe. Eu costumo fazer leituras mais produtivas normalmente. É uma pena. Agora, não sei qual é a abordagem do Príncipe. Mas eu concordo que as oligarquias são um problema desde o princípio da história brasileira. Candidato, obrigado pela visita. Já agradecendo o senhor pela visita. E Thiago, a nossa sequência de entrevistas vai continuar. Eu que te agradeço a todos e todas aqui pela nossa entrevista, onde tivemos a oportunidade de falar com os ouvintes sobre o nosso projeto para o país.